nós falaremos sobre descanso e adoração. Esse é o tema do dia de hoje. E eu gostaria de ler com vocês o texto bíblico. Abra por gentileza lá em Êxodo, capítulo 20, do verso 8 até o verso 11. E mantenha a sua Bíblia aberta, que nós vamos fazer a leitura aí ao longo do sermão. Ok? Êxodo 20, do verso 8 ao 11, que diz o seguinte: Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, e nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Vamos orar mais uma vez, pedindo a bênção do Senhor e para que Ele fale conosco? Senhor, meu Deus e meu Pai, te pedimos, Senhor, que o Senhor use essa palavra por meio do Teu Espírito e que ela encontre o nosso coração. Que o Senhor ilumine a nossa mente e o nosso coração para que a gente possa perceber qual que é a rota que a gente tem que recalcular. Para onde nós devemos ir, nos dá a direção por meio do Teu Espírito, nos exorte, nos ensine em amor, para que nós sejamos servos do Teu Filho amado Jesus e que nós possamos, Pai, mais uma semana, olhar para Ti, mediante, Senhor Deus, a tudo que nós temos que lidar no trabalho, na casa, ou até mesmo indo para a faculdade, que nós possamos Te obedecer, ser discípulos de Jesus Cristo, de segunda a sexta, de domingo a domingo. Senhor, fale conosco, esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vocês provavelmente já assistiram ao filme Clique, um filme muito conhecido, estrelado por Adam Sandler, um filme onde ele interpreta o papel do Michael, que é um arquiteto sobrecarregado, com muitas demandas, e que ele encontra um controle capaz de acelerar ainda mais a sua vida. No começo parece até útil, parece até uma vantagem. Ele sai pulando filas, imagine só, aquela fila da casa lotérica que é sempre cheia, imagina pular aquilo. Ou aquela fila do mercado, quando você está com pressa e está doido para sair. Imagina pular aquilo. Ele sai pulando filas, ele sai pulando trânsito, ele sai pulando reuniões de trabalho e reuniões com a família. E só que chega um momento que esse controle ele entra no modo automático e sem perceber, ele vai perdendo, na medida que pula, aquilo que é essencial. Ele olha para sua casa, seus filhos cresceram, o tempo passou e ele não viu. O seu casamento esfriou e ele não pôde fazer nada, não tomou nenhuma ação para tentar resolver isso. O seu corpo e a sua alma adoeceram. Michael, ele viveu, mas ele não descansou. Ele trabalhou, mas não adorou. Ele correu, mas ele não encontrou o verdadeiro descanso. E sabe o que é triste? Que às vezes muitos de nós também vivemos a vida dessa mesma forma. Pulando muitos compromissos, saímos pulando refeições em família, saímos pulando os cultos, os eventos da igreja, os eventos com os nossos amigos, a gente pula, inclusive reuniões com um pequeno grupo, a gente sai pulando, momento de oração, de devocional, coisas que são tão preciosas e tão importantes, a gente deixa passar como se fosse, é mais uma agenda, é mais um compromisso. Só que a gente também vai perdendo algo que é essencial, a perspectiva da adoração. A necessidade que nós temos de adorar a Deus em todas as coisas, que significa basicamente estar presente naquele momento, contemplando e sendo grato por aquilo que Deus já nos deu. Mas e se, meus irmãos, a espiritualidade cristã não estiver relacionado tanto com fazer mais, mas em saber parar? E se o descanso ele não for um sinal de cansaço, mas fruto de um coração que adora a Deus? E se o sábado não for apenas um dia, mas uma pessoa que nos ensina a viver? É sobre isso que nós falaremos esta noite.
hoje nós veremos como esse mandamento do sábado, na porção que nós lemos, é muito mais que uma pausa religiosa. Ele é uma pedagogia divina que nos ensina e que nos liberta do ritmo da escravidão e nos forma como filhos adoradores de Deus, moldando a nossa relação com o tempo, com o próximo e com o próprio Deus. E ele ensina a gente de que forma? Mostrando 3 disciplinas espirituais que são essenciais, consagrando o nosso tempo, promovendo justiça no descanso e confiando no Deus que já completou a obra. A gente vai discorrer um pouco mais sobre isso e vai ficar muito mais claro. Bom, nós vamos começar observando então como o descanso, ele reeduca a nossa vida espiritual e nos ensina a consagrar o nosso tempo como território sagrado a Deus. Acompanhe comigo a leitura novamente, lá no verso 8, do mesmo capítulo que nós lemos. Lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo. Meus irmãos, aqui nós temos um mandamento expresso. Deus está nos dando uma ordem. E aqui no original, esse lembrar não tem muito a ver com uma simples memória, uma recordação. Na verdade, é uma memória ativa. Na verdade, é um agir com base na memória. É lembrar com o corpo, é lembrar com a agenda. É organizar a vida todos os dias à luz de quem Deus é. Essa mesma expressão aparece lá em Gênesis, capítulo 8, verso 1, quando o Senhor, ele se lembra de Noé, da sua família, dos animais que estavam na arca, olha para aquela situação e começa a agir, fazendo com que as águas do dilúvio baixassem. É a mesma expressão que aparece lá em Êxodo 2, 27, quando Deus, ele escuta o clamor do seu povo, ele se lembra da aliança que fez com Abraão, e a partir disso, ele inicia o plano de resgate do seu povo, ali da escravidão. O texto, ele prossegue, falando que não é só lembrar, esse lembrar, ele tem um propósito, e o propósito desse lembrar é para santificar, ou para santificá-lo, melhor dizendo. Santificar é tornar santo, é separar para Deus, e aqui, Deus está nos ensinando que tempo é culto de adoração ao Senhor. É um altar, é uma oferta que nós fazemos a Ele. Deus está querendo dizer que nós temos que consagrar o nosso ordinário a Ele. E nós precisamos dizer com a nossa vida, o tempo, todos os nossos dias, pertence ao Senhor. Mas aí você pode me perguntar, o que é adoração? Adoração, meus irmãos, como o pastor Jefferson bem falou aqui na oração, é muito mais que levantar as mãos, é muito mais que cantar, é muito mais que estar em um culto, é muito mais que participar dos pequenos grupos, é reconhecer quem Deus é e responder Ele com entrega, amor, reverência e obediência. Afinal, nós estamos falando aqui de um mandamento. Quando Deus dá um mandamento, Ele quer de nós uma resposta, obediência. Então, nós olhamos aqui para o Antigo Testamento e nós vemos que muitas coisas eram santificadas, separadas para Deus. Eu separei aqui 2 coisas. O templo, ele era separado para o culto, ele era santificado nesse sentido. O sacerdote, ele era santificado e preparado para servir a Deus. E aqui Deus está nos dizendo que nós devemos nos santificar ou santificar o nosso tempo a Ele. Como, Gerson? Por meio da obediência à sua vontade. Não é sobre ausência de atividade, o Shabá. É muito mais que isso. Não é sobre um interromper de tarefas, mas é sobre presença de intenção. É viver a vida, mesmo em semanas agitadas, com o coração voltado para Deus. Deus, ele está nos ensinando aqui, meus irmãos, que adoração é consagrar o tempo e todas as coisas que estão debaixo desse tempo, não para sermos improdutivos, para sermos inertes, para ficarmos parados, mas para sermos inteiros na presença dEle. Tudo deve ser ofertado para Deus. Acontece que nós vivemos em uma cultura que ela valoriza muito o desempenho. Ela valoriza muito quem está sempre ocupado. E ela dá importância e senso de utilidade para quem é muito ocupado.
Imagine só, em uma cultura como essa, onde nós temos que obedecer um mandamento conforme Deus ele nos ordena, de lembrar-se e santificar o tempo para Ele, se a gente cumprir esse mandamento, é meio que um ato profético. Por quê? Porque santificar o tempo, nos termos da palavra, como ela nos ensina, é confrontar os ídolos do nosso tempo, que dizem: o tempo é dinheiro, você vale o quanto você produz, o que você me entrega. Acontece que esses ídolos são produto do coração do homem caído, do homem que desobedeceu a Deus, que resumiu a vida em uma sequência de entregas, uma sequência de metas, uma sequência de notificações. Não é à toa que eu estava vendo, essa semana agora que passou, no dia 17, nós tivemos o dia do emoji. Eu nem sabia que existia esse dia. Mas eu estava lá zapeando e apareceu esse dia do emoji. Colocaram em votação numa plataforma de rede social, o X, para que toda a sociedade votasse qual é o emoji que mais reflete o homem ou a humanidade em nossos dias. E adivinha qual foi o emoji que ganhou? O emoji do cansaço, daquele que tem as olheiras profundas. Meus irmãos, isso é reflexo de uma geração que está sobrecarregada, que está cansada, que está esgotada e que precisa ser transformada de dentro para fora. O descanso ordenado por Deus em sua palavra não cabe nesse sistema criado pelo homem, que é oferecido muito a ídolos. Por quê? Porque ele foi criado pelo velho Adão, lá na origem, em Gênesis 3, que quis ser autossuficiente de Deus e desobedeceu ao Senhor porque achava que tinha a melhor intenção ou a melhor escolha para os seus caminhos. Achava que poderia ser alguma coisa sem Deus. Pobre coitado. E por causa disso nós sofremos hoje com tantas coisas, pressões e conturbações. Esse sistema foi criado, meus irmãos, para adorar a autossuficiência, não o Deus Criador. Lembremos do contexto dessa passagem. Êxodo foi escrito por Moisés para o povo de Israel. E Israel aqui acabava de sair do Egito, onde não havia descanso. O tempo, ele era opressor. Parar era fracasso. O valor da vida do povo de Israel era medido pela quantidade de tijolos e atividades que eles eram capazes de fazer. Quase 2 meses depois dessa libertação do povo de Israel, lá do Egito, Deus então lhes entrega esse mandamento. Lembre-se do dia de sábado para santificá-lo. É Deus dizendo para o seu povo: parem, descansem. Não é apenas um descansar para ficar parado, mas é para se lembrarem que eles pertencem a outro Senhor. Meus irmãos, na vida, ou a gente está adorando a um ídolo, ou a gente está adorando ao verdadeiro Deus Criador de todas as coisas. Então, nós vivemos nessa tensão. Esse mandamento aqui nos aponta para esse alerta. Nós temos que obedecer ao Senhor. Se nós obedecemos, nós o adoramos. E Ele é Senhor, o verdadeiro Senhor do tempo que não escraviza, mas liberta, que é digno da nossa adoração. Então a pergunta que nos surge essa noite é: quem você tem adorado? Quem você tem adorado te vê como filho livre ou como escravo do Egito? Não descansar, como eu falei, é adorar os ídolos, ou o ídolo da autossuficiência, que promete controle, mas entrega ansiedade, que promete performance e sucesso, mas entrega ilusão. Talvez você me diga: Gerson, mas e se eu parar? Se eu parar, tudo desaba. Se eu parar, eu não consigo bater a meta. Se eu parar, eu não ganho comissão. Se eu parar, eu não consigo fazer aquele dinheiro que eu preciso no Uber. Se eu parar, eu não pago o convênio, a escola das crianças. Se eu parar, isso tudo só revela o quê? Um coração preocupado, um coração ansioso, um coração que precisa ser colocado no lugar correto, porque Deus ele está ensinando a nós, em sua palavra, que o sustento da vida e o controle do amanhã nunca esteve em nossas mãos. Meus irmãos,
Nesse sentido, nós temos que resistir à tirania que exige produtividade, a ponto de dominar o nosso coração e raptar a nossa adoração. Vamos parar de nos curvar em obediência aos ídolos, ao ídolo da autossuficiência, da performance, das conquistas, e vamos nos curvar somente ao Deus vivo, que sustenta todas as coisas, desde a boa criação. Vamos obedecer ao Senhor, derrubando os altares que nós erguemos a esses ídolos, em nome da qualidade de vida, que no fundo estamos alimentando uma cobiça disfarçada de produtividade. E existe um mandamento para a gente não cobiçar, não é mesmo? Lá no verso 17, Deus também fala, não cobiçarás. Então vamos ter esse cuidado. Vamos santificar o tempo hoje, obedecer ao Senhor de forma reverente. Vamos dar o nosso melhor no nosso trabalho, não vamos abrir mão da responsabilidade que Ele nos entrega, mas vamos saber descansar em tudo isso. O resultado não está em nossas mãos, está no controle de Deus. E a palavra vai dizer que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem pelo seu decreto. Meus irmãos, nós precisamos descansar também, abrindo mão dos e-mails, das mensagens de WhatsApp que a gente recebe do trabalho depois que finalizou o expediente, nos finais de semana, enquanto nós estivermos com a nossa família, com nossos filhos, com a nossa mãe, a gente precisa aproveitar aquilo que Deus já nos deu e ser gratos por isso. Enquanto nós estivermos lá no expediente, vamos dar o nosso melhor. Enquanto nós estivermos em casa, também temos que dar o nosso melhor. Nós precisamos viver a vida com equilíbrio. Então vamos deixar o crachá lá no trabalho, na mesa, encerrou o expediente, vira a chave. Vamos usar o tempo que Deus nos deu para glorificá-lo em todas as coisas. Não adianta a gente querer ser responsável e ter compromisso com algumas coisas, e por outras deixar de lado, ser negligentes. Vamos descansar aproveitando o tempo que a gente tem aqui na igreja também. Desligando o nosso celular, participando do nosso culto, por que não? Levantando as nossas mãos e entregando ao Senhor nosso louvor. É o momento que eu mais gosto, Fernanda, quando a igreja vem, vamos cantar junto. Eu vou lá. E por que a gente não aproveita mais disso? Vamos aproveitar e derramar o nosso coração na presença de Deus, na comunhão dos santos. Que coisa maravilhosa, não é mesmo? Meus irmãos, a gente tem que saber também dizer não para uma reunião e sim para mais tempo com Deus. O pastor Eugene Peterson, ele fala um pouco sobre isso. Esse pastor é muito conhecido porque ele escreveu a paráfrase da Bíblia, chamada A Mensagem, que inclusive é uma bela Bíblia, né? Eu recomendo. Ele escreveu no seu livro chamado O Pastor Contemplativo o seguinte: se eu não tiver tempo com Deus e com a minha família, eu não tenho nada a oferecer como pastor e como servo de Deus. Meus irmãos, a gente precisa ter o cuidado de obedecer ao Senhor e tentar equilibrar todas as coisas. Eu sei, às vezes são muitos pratos, mas quem sustenta os pratos, na verdade, é Deus. Eles não estão em nossas mãos. Meus irmãos, nós não somos aquilo que nós produzimos. Nós somos filhos libertos da escravidão. Nós somos criados para a glória de Deus. Nós não somos engrenagem. Nós somos imagem do Deus vivo. E então, quando a gente não consagra ao Deus verdadeiro, não adora ao Deus verdadeiro, na verdade, a gente está caindo em algum tipo de idolatria. E a gente precisa entender isso. Porque uma vez que a gente coloca o nosso coração no lugar correto e passa a ofertar todos os nossos dias e tudo aquilo que a gente tem para o verdadeiro Deus, vai dizer Abraham Russell que descansar e adorar é provar o sabor da eternidade todos os dias. O descanso não é só um alívio, não é simplesmente um cessar de tarefas, mas é um altar de adoração que o Senhor quer reconstruir no nosso coração. Reconstruir porque o velho Adão derrubou quando tentou ser autossuficiente. E agora Deus quer reconstruir novamente. Mas esse descanso que Deus ordena, ele não termina em nós. Porque aí seria também até um pouco egoísta, né? Esse descanso, ele transborda. De tal modo que alcança a vida do outro. Descansar, meus irmãos, também é um ato
de justiça. Por isso eu peço para que você leia comigo também o verso 9 e o verso 10, que diz o seguinte: trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, e nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Meus irmãos, repare que esse mandamento que Deus entrega não é apenas individual, ele é comunitário. Olha só o detalhe do texto a partir do verso 10. Filhos e filhas, servos e servas, estrangeiros e até os animais, todos devem descansar. No mundo antigo, o descanso era privilégio dos poderosos. Israel soube o que é isso na pele, quando estava lá no Egito. O trabalho era imposto dos mais fortes aos mais fracos. Mulheres, servos e estrangeiros não tinham direito ao descanso. A sociedade era organizada de modo vertical e de modo horizontal. Os poderosos descansavam às custas do suor alheio. Mas no reino de Deus, isso muda, essa lógica muda, porque o descanso no reino de Deus é um direito de todos. Não é privilégio da elite, é um direito universal. Não nasce da opressão, mas da compaixão. Deus não apenas permite que os fracos descansem, parem, Ele ordena que eles parem. Essa ordem não revela apenas a teologia do descanso, mas também revela a dignidade de todo ser humano, homem e mulher, que são criados à imagem de Deus, conforme Gênesis 1, 27. Todos devem descansar. Por isso nós podemos dizer, no Egito o descanso era luxo, mas no reino de Deus é um dever garantido. A pergunta que nos surge então, a partir dessa leitura e dessa reflexão é: como nós temos tratado o nosso próximo? Será que nós temos projetado no outro as mesmas exigências que dominam o nosso coração e que capturam a nossa adoração? Meus irmãos, talvez nós estejamos exigindo demasiadamente das pessoas que andam à nossa volta. Seja em casa, no trabalho, na faculdade. Talvez a gente esteja exigindo dos nossos filhos desempenho constante, performance e boa performance em tudo, até para buscar o iFood lá na portaria do condomínio. Mas a gente não tem oferecido presença intencional, momento para respirar, alívio. A gente tem cobrado boas notas, comportamento exemplar, mas a gente não tem abrido espaços para conversas, para troca de informações sobre quais são as dificuldades que você tem, como é que você está, como é que foi o seu dia. A gente não tem oferecido momentos onde a graça pode ser demonstrada e manifesta. A gente tem exigido, talvez no trabalho, muito das pessoas, mas a gente não tem reconhecido o limite das pessoas. A gente tem sido um peso, um fardo na vida do outro. E quando nós exigimos mais do que aquilo que nós oferecemos, nós estamos transformando esses ambientes de vida em ambientes campo de batalha. Talvez nós tenhamos tratado o outro como um instrumento, um recurso, algo que existe apenas para o fim daquilo que eu desejo, como uma função. E meus irmãos, quando nós fazemos isso, que é algo triste, nós estamos distorcendo a imagem de Deus no outro. E nós estamos nos transformando como esses ídolos, que exigem demais, mas que nada oferecem. Que eles não se lembram, que eles não ouvem, que eles não escutam o clamor dos aflitos, que eles não enxugam lágrimas, que não lavam os pés dos peregrinos. E quando nós estamos imitando essa lógica dos ídolos, nós exigimos e não estendemos a mão a quem precisa. E todo ídolo, meus irmãos, exige sacrifício, não apenas nosso,
mas também dos outros que estão ao nosso redor. E isso afeta drasticamente a forma como nós temos tratado o outro. Uma cena que me chamou muita atenção, e aí eu fui buscar lá em 2023, foi quando eu vi, saiu no noticiário, uma entregadora que fazia entregas de comida, fast food, de bicicleta. E depois de ter trabalhado muitas horas, sem comer, debaixo do sol, foi tentar concluir uma entrega, até conseguiu chamar o cliente veio no portão, só que ela começou a passar mal. Esse cliente, para surpresa de todos, pegou o seu pedido, fechou o portão, entrou para casa e deixou a menina passando mal do lado de fora. Quem é que foi socorrer a menina? A jovem, os seus vizinhos. E isso, meus irmãos, é um retrato muito triste de como a nossa sociedade é capaz de viver. É muito triste ver o que nós temos nos tornados. Isso aqui é reflexo de uma pessoa que trata o outro como função, como um objeto, como um instrumento. Entregadores hoje viraram aplicativos, professores viraram máquina de ensino, atendentes viraram um robô de resposta. Nós temos esquecido que o outro, ele também carrega a imagem de Deus, com o corpo, com a alma, com o sentimento, com o cansaço, com sonhos e com dignidade. Meus irmãos, a espiritualidade que oprime o outro em nome da produtividade é falsa. A prática de vida que exige mais do que oferece é idolatria. Então, o que nós temos que fazer diante disso? Mais uma vez, nós não podemos nos curvar diante de ídolos, entregar a nossa adoração ao ídolo da performance, da autossuficiência. Nós temos que tratar o outro e honrar o outro como imagem de Deus. Nós temos que abrir espaço para que o outro descanse, para que ele encontre graça, para que ele seja acolhido. A gente precisa honrar a imagem de Deus no outro, não por sua utilidade. Isso é tão pequeno. Isso é algo que o Senhor não deseja à luz da palavra. Sim, às vezes você pode pensar, mas a imagem está distorcida pelo pecado, Gerson. Mas isso não muda a forma como nós temos que tratar o nosso próximo. Porque se a gente for olhar o contexto imediato dessa passagem, nós temos que amar o nosso próximo, assim como nós amamos a nós mesmos. Então, o nosso chamado aqui, meus irmãos, é fazer a nossa parte, honrar a imagem de Deus no outro. Então, se eu consagro o meu tempo à alta performance, eu estou tirando Deus do centro, do trono do meu coração. Eu estou desobedecendo a Deus. Eu estou negligenciando a minha vida de adoração. Eu estou sendo um opressor na vida do meu irmão. E Deus não compactua com essa conduta. Descansar é adorar a um Deus que liberta e que não oprime. Então nós temos que consagrar o nosso tempo a Ele. E isso refletirá na forma como nós tratamos o nosso irmão. Meus irmãos, depois de nos ensinar, o texto bíblico nos ensinar a consagrar o nosso tempo, a adorar a Deus e estender esse descanso ao nosso próximo, Deus ele nos revela o fundamento teológico do descanso, que é o seu próprio exemplo. E aqui nós veremos uma verdade maravilhosa. O descanso que Deus ele ordena em sua palavra é o mesmo descanso que ele nos oferece. Vamos ler lá no verso 11. Acompanhe a leitura comigo. Pois em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo o que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Vocês observaram que o descanso ele não nasce da necessidade humana, não nasce do aparente cansaço, não nasce de uma semana conturbada, onde você está até com aquela dor na lombar de tanto tempo que ficou sentado. Não nasce disso, meus irmãos, nasce do próprio Deus. Deus ele cria o mundo por 6 dias, no 7º ele cessa. Não porque ele estava esgotado, mas por conclusão. Esse é o significado do Shabá, um cessar deliberado, uma parada com propósito. O descanso é um ato de contemplação e adoração ao que Deus já fez e nos entregou. Deus viu que tudo era muito bom e ele abençoou o tempo. Deus não termina a criação
ofegante, mas ele termina a criação contemplando aquilo que ele havia feito e santificado com a sua presença. E nele nós temos o exemplo máximo de descanso. Não é uma pausa por fraqueza ou trabalho em excesso. É antes um altar de adoração. É Deus dizendo para nós, tudo está como deveria estar. E Ele nos ensina que a criação não é fruto de ansiedade, não é fruto de performance, mas é fruto de graça. E sabe o que é maravilhoso? É quando a gente olha para Deuteronômio 5,15, e lá Moisés vai conectar o contexto, ou o conceito, melhor dizendo, de descanso, a ideia de redenção. Vamos ler comigo, por gentileza, Deuteronômio 5,15. Diz o seguinte: lembra-te de que fostes escravo no Egito e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso o Senhor, o teu Deus, te ordenou que guardes o dia de sábado. Ou seja, Moisés está conectando o conceito de descanso e de adoração à ideia de redenção. O descanso é uma memória da redenção. Nós fomos libertos por Deus e por isso nós devemos adorar. E é nessa ideia, nessa verdade, nessa realidade que começa a nossa adoração todos os dias. É com isso em mente no coração, queimando no coração, que a gente sai para trabalhar, pega o ônibus, vai para o metrô, que a gente vai para a faculdade, faz o que tem que fazer. É com essa ideia, eu sou um filho livre, que já foi redimido e resgatado pelo Senhor. Então, o descanso não é um capricho, é uma resposta teológica e prática à obra da redenção. É lembrar que não fomos libertos pela nossa força, pela nossa capacidade, pelas metas que a gente conseguiu bater, pelos resultados que a gente conseguiu ver e obter no final do mês, mas é pela graça poderosa de Deus. Meus irmãos, a vida, ela não é definida pelo que nós conseguimos fazer ou entregar, mas ela é definida por quem Deus é e pelo que Ele já fez por nós. Então, o que eu tenho que fazer diante disso, Gerson? Pare de tentar se provar. Pare de adorar a sua autossuficiência. Obedeça a Deus. Obedeça a Deus. Porque adorar a ídolos é ilusão. O universo não depende das nossas mãos, não depende da força do nosso braço. O controle dele nunca esteve em nossas mãos. Esse texto, ele nos confronta. Tanto de Êxodo quanto de Deuteronômio, ele confronta isso que nós vivemos, essa idolatria que nós vivemos. Nos apontando para quê? Para a suficiência de Deus. Mas tem um outro texto também que é muito lindo e que me chama a atenção, que se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 19, verso 30, que também nos confronta. E é uma cena maravilhosa e determinante para a nossa vida, para os nossos dias, para a nossa vida de descanso, que diz o seguinte, é o próprio Jesus dizendo: está consumado, está completo, está pago. Meus irmãos, assim como Deus, ele cessou na criação, Jesus Cristo, ele cessou na redenção. O sábado aponta para essa verdade. Em Cristo, a obra já está completa, a redenção está segura, o descanso é real. Por isso nós podemos descansar, por isso nós podemos obedecer, consagrando todos os nossos dias, sejam dias de lutas ou dias de vitórias. Nós podemos descansar com fé, porque Jesus ele já completou a obra. Estejamos nós de férias ou trabalhando, podemos descansar. De corpo e alma, nós podemos estar inteiramente na presença de Deus. Lembra do Michael, no filme Clique? Ele descobre tarde demais que perdeu o que era essencial. E ele não encontrou o verdadeiro descanso. Mas, meus irmãos, eu e você fomos encontrados pelo verdadeiro descanso. E o nome dele é Jesus. Jesus nos encontrou. Ele é o verdadeiro descanso. E ele que garante a nós descanso real. Entenda,
O descanso é muito mais do que sentar no sofá, pegar um feriado prolongado, ir para o litoral para pegar uma praia, ou fechar um pacote de viagem. O descanso é uma pessoa. O descanso é Jesus Cristo. Jesus, ele guardava o sábado, ele curou no sábado, ele perdoava no sábado. Ele é o Senhor do sábado. E hoje nós podemos descansar, porque ele já completou a obra. Meus irmãos, podemos descansar com Jesus, ter fé com a agenda, ter confiança com o calendário e viver o Shabá, viver o descanso, mesmo nos nossos dias mais agitados. Por quê? Porque Jesus já completou a obra. Se nós vivemos assim, nós estamos respondendo a Deus em adoração. Jesus, tu és suficiente. Obrigado pela tua obra maravilhosa. Meus irmãos, vamos descansar e vamos adorar, porque Jesus já morreu no nosso lugar. Aquele preço que a gente não tinha condição nenhuma de pagar, ele já pagou. Então, podemos olhar para a nossa vida e ver como tudo mudou depois que nós fomos encontrados por ele. Se a gente for sincero, a gente vai perceber. Deus, ele age e continua agindo, mesmo quando nós estamos parados. Está no controle de Deus, está nas mãos de Deus, nunca esteve nas nossas mãos. Vocês lembram de Efésios 2, quando lá Paulo vai dizer: ele nos deu vida quando ainda nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados? O que você podia fazer diante desse cenário de caos? É só a mão de Deus para fazer essa obra maravilhosa, meus irmãos. Então, se você ainda vive como se tudo dependesse de você, escute, há um descanso real, e esse descanso é Jesus. Ele tem nome, e ele te convida: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11, 28. Em conclusão, descanso não é uma opção espiritual, é um mandamento. A gente acabou de ver isso. É um presente de Deus, é culto, é adoração. E adoração é a nossa obediência a Deus a partir da obra que ele já consumou na cruz. Então, nós temos que viver para ele. Nós não temos que nos provar mais, porque em Jesus tudo está consumado. O tempo é de Deus, o descanso é para todos, e a obra já está completa no nosso Senhor Jesus. Nós não precisamos de um controle remoto para pular as filas lá da casa lotérica. A gente precisa, na verdade, de um Salvador que nos ensina a descansar, porque ele já completou a obra. E a partir disso nós podemos responder com o coração no lugar certo, em obediência a Deus, fazendo e vivendo de modo que te glorifique em cada ação, em cada decisão, em cada reação. Que nós possamos descansar, adorar e confiar. Como foi a transição para esse ponto, o descanso que Deus, Ele nos ordena, que Ele nos manda, Ele mesmo oferece. O descanso real é Jesus. Se você crê nessa mensagem, recebe essa palavra em seu coração, ore comigo, feche seus olhos e curva sua cabeça. Pai querido, obrigado por essa palavra, obrigado porque o Senhor nos confronta, o Senhor quer reconstruir, Pai, altar a Ti em nosso coração. O Senhor quer reconstruir, Pai, uma vida de obediência, de modo que nós possamos glorificá-lo em tudo. Nos dê, Senhor Deus, essa direção durante os nossos dias. Mesmo, Senhor Deus, que estejamos vivendo em dias agitados, onde nós somos pressionados e cobrados por muita coisa, por esse sistema, Senhor Deus, que está falido, Pai. Nós precisamos, Senhor Deus, de uma direção para continuar firmes e perseverantes na Tua boa obra, em resposta ao Teu reino e à Tua vontade para nós, e que nós possamos, Senhor Deus, Te glorificar em tudo. Quero Te pedir, nos capacite com o Teu Espírito Santo, que essa palavra encontre lugar no coração dos meus irmãos, que encontre um solo fértil, Senhor Deus, para germinar, para frutificar e para alcançar a vida do outro.
que nós possamos transbordar todos os dias e ser, Senhor Deus, esse agente que promove espaço de acolhimento, de alívio, de descanso, de boas notícias aos que estão à nossa volta, que nós possamos ser luzeiros que espelham, Senhor Deus, esse descanso real que o Senhor nos oferece na pessoa de Jesus. Que nós possamos viver todos os nossos dias, Pai, como quem descansa em Cristo Jesus, que consumou toda a obra e que fez por nós aquilo que nós não tínhamos condição nenhuma de fazer. Pai, abençoa os meus irmãos, abençoe a casa deles, a família deles. Cuide, Senhor Deus, em tudo. E que em tudo a gente possa continuar te adorando. É em teu nome, Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Amém.